De volta com o programa Opinião, onde você pode externar aquilo que pensa, onde você pode comentar as notícias. É o local apropriado para os temas que estão realmente mexendo com a cabeça da população brasileira, do povo pernambucano. E hoje eu tenho aqui ao meu lado Reginaldo Souza e Arthur Oliveira. Eles são os meus convidados, estão comentando as notícias comigo. Olha, o que você faria caso soubesse que algo iria acontecer e isto iria prejudicar muitas pessoas? Já pensou? Veja só o que acontece quando um coração humilde, que carrega consigo a responsabilidade de cuidar do próximo, é capaz de fazer. Câmeras registraram um momento em que um policial chinês descobre algo que o deixa preocupado. O mesmo percebeu uma fenda em uma rua muito movimentada de Hangzhou, no leste da China, e decide desviar o tráfego utilizando-se de cones, assim modificando o trânsito. Segundo imagem das câmeras, veja só o que acontece após alguns minutos. Caramba, Ele teve aquele momento chamado o momento herói, o grande super-herói, né? Essa é a palavra. Ele parou, pensou e disse, é agora ou nunca. E foi, tomou a atitude, jogou os cones, os motoristas sem saber nem o que estava acontecendo, mas foi exatamente esses pequenos segundos, esses poucos segundos, que fizeram com que ele pudesse salvar a vida de muita gente. Um carro poderia cair, outro carro poderia cair por cima, poderia causar um incêndio, uma série de outras coisas poderia acontecer. Você, Reginaldo, que vive constantemente nessa vida de acidentes, de criminalidade, você está sempre fazendo reportagens nesse meio, isso para você é algo corriqueiro e comum. Você costuma ver heróis desse tipo também, não? Ele foi um herói como muitos e em pouco tempo salvou muitas vidas, né? A gente tem encontrado, sim, Rosmael, você de casa, Arthur, em relação a ele, até porque às vezes acontece na área policial, como você citou aí, de que alguém que foi para a delegacia, foi encaminhado, foi detido ali, iria assassinar alguém, tirar a vida de alguém. Quando de repente a polícia chegou, tomou conhecimento e impediu que acontecesse. Então, não deixa de ser um herói, né? Na hora que um policial evita que um homicídio ocorra, ele não deixa de ser um herói. Ele salvou a vida de alguém. É verdade, e eu tenho um conhecimento de que um oficial da PM aqui, me contando em off, quando eu fui gravar com ele uma situação aí, ele disse, olha, eu perguntei a ele, você já se deparou com uma situação onde você evitou um crime? E ele disse, já. E isso me deixou, assim, tão orgulhoso do exercício da minha profissão, porque não é comum, inclusive, né? Eles estão na linha de frente da violência e tal, mas não é comum um policial, por exemplo, evitar um homicídio, né? O que a gente tem visto é que a polícia chega depois que tudo já aconteceu. Mas um fato como esse é de você condecorar um policial desses aí. Foi uma sensibilidade tremenda. Nós costumamos mostrar o assassinato depois que ele ocorre, nós mostramos o tiroteio que o policial participa, mas a gente, como imprensa, muitas vezes nós somos omissos quando não retratamos aquele policial que conseguiu evitar. Esse sim deveria estar estampado nas manchetes, porque ele conseguiu evitar. Agora há pouco a gente teve aí, alguns anos atrás, um piloto americano que depois de uma decolagem teve um problema, foi para o rio Thames, um rio muito gelado em Nova York, e ele conseguiu pousar o avião no rio e salvou os passageiros. Aquele também foi um verdadeiro herói. São fatos que eu diria, não são corriqueiros, mas são fatos que acontecem e muitas vezes a gente presencia esses fatos ocorrerem. Quando eu perguntei aqui a Reginaldo, é porque ele está mais ligado diretamente. Não sei se vocês viram um fato que aconteceu no Rio de Janeiro a semana passada, da garota que morava no Espírito Santo, foi para o Rio para tentar visitar a mãe, que chegava num voo. Que era aniversário da mãe. E quando ele estava ali embaixo do viaduto, na linha vermelha, os bandidos saíram, ele tentou arrancar, e o bandido menor de idade, já com passagem pela polícia,
Reginaldo, por que é que sempre é gente com passagem pela polícia? E é uma situação que pode acontecer a qualquer momento, né, Osmar? Um fato como esse aí, como outros também, né? E por que sempre que acontece um crime que a gente vai procurar saber é alguém que tenha passagem pela polícia? São recorrentes, né? É porque já aconteceu antes, já. Passagem pela polícia, sim, porque já fui preso em outro momento já, né? Aí sempre eu te perguntei, passagem pela polícia, sim, já caiu por tráfico, é um homicida, por outras situações, então a gente sempre pergunta porque sim ou não, porque quando ele não tem, para ele vai beneficiar, né? Mas quando tem, complica ainda mais, né? Com isso, Arthur, a gente vê que o nosso Congresso está muito preocupado com o poder e pouco preocupado com o povo, porque as nossas leis são ridículas, né? Se um policial tem que prender alguém 4, 5, 6 vezes para que ele possa ficar preso, sempre ele está na rua, sempre que tem um crime é o mesmo, então faltam leis severas, leis duras, que a população possa temer cometer o delito, né? Eu até respeito a sua opinião, mas veja, vale lembrar o seguinte, nós temos leis, e são duras. Agora, é o cumprimento dela. Recentemente eu fiz uma série de reportagens que foi veiculada semanas atrás sobre a violência em Caruaru. E nós nos deparamos com várias situações, sabe, de crianças no tráfico, de mulheres no tráfico, a violência desenfreada, a polícia que não tem como combater mais. Isso é um fato. Eu não estou inventando já. A polícia não tem como combater. O Poder Judiciário prende. Nós temos no Brasil mais de 600 mil detentos. Você sabe o que é 600 mil detentos? É uma população, uma cidade feita de Jundiaí, em São Paulo. É muita gente presa. E tem muito bandido solto. Já teve situação aqui em delegacia, a gente acompanhar de pela manhã, a gente chama do elemento, né? De ser encaminhado para a delegacia pela manhã. Não deu nada para ele, apenas um TCO. Quando a gente volta à tarde, aquele mesmo cara, a mesma pessoa está ali. Aí sim, aí vai ser autuado. E porque de manhã foi quase que a mesma situação e não foi. Quer dizer, ele teve aquela oportunidade naquele primeiro momento. E que é nessa hora que eu cito leis brandas. Uma lei em que você pega 4 anos e só vai cumprir 1 ou nem vai para a cadeia. Uma lei que você é preso de manhã e não fica preso, há uma brecha para soltar. Então o que a gente deveria era acabar com as brechas. Ou seja, se pegou 30 anos, tinha que passar 30 anos na cadeia. Por que passar 29? Ah, mas ele tem que se readaptar à sociedade. Eu acho que ele deveria se readaptar à sociedade quando ele terminasse de cumprir a pena, e não antes. Isso é outra discussão muito bacana da readaptação ou ressocialização. Eu fiz um documentário na penitenciária aqui, onde eu conversei com um dos presos. Ele disse, olha, eu quero muito sair daqui, porque eu quero cuidar da minha família, eu quero arrumar um emprego e tal. Ele teve a oportunidade de sair, Reginaldo, e cometeu crime de novo. Esse cara não queria voltar para a sociedade, esse cara queria voltar a praticar crime, entendeu? Então, assim, é um sistema falido que a gente vive nas penitenciárias. Não ressocializa, tá? Sendo bem generoso, eu acho que aí vai uns 10%, eles saem melhorzinho. E também, Arthur e Osmar, a gente observa as mães na delegacia ali, chorando, desespero, que cabe porque a mãe dando conselho, tanto que eu falei, dei conselho a você. Então, às vezes a pessoa ela vai presa, vai para um presídio, a gente faz a matéria, não dá nem tempo de sair no programa, com muitas situações, e de repente não foi nem para o ar, a gente já encontra o rapaz em outra situação, de novo também a delegacia, também tem que sair, né? Então vamos procurar ser heróis e policiais heróis e menos bandido. Chegamos ao final de mais um programa Opinião. Eu quero agradecer aqui a participação dos meus convidados, também agradecer a você, telespectador, que durante todo esse tempo esteve com a gente, curtindo as opiniões aqui no seu programa Opinião, onde a gente pode divergir, onde a gente pode opinar, mas verdadeiramente a gente diz aquilo que pensa e aquilo que sente. Para saber o que está acontecendo, você pode ler ou ver naquele outro jornal. Mas para formar a sua opinião e aprender, você vê aqui com a gente. A gente volta a se ver, se Deus assim nos permitir. Agradeço a sua audiência e até o próximo programa. Um abraço.